Cadê Lula? Onde está Luiz Inácio Lula da Silva no momento mais terrível da história política de nosso país? Onde está Lula? Lula se silencia. E esta pergunta que eu faço é uma pergunta que também é feita pelo canal Meteoro Brasil. Lula o valente, Lula o corajoso, é aquele que se silencia, que não emite um único pedido de impeachment contra Bolsonaro. Lula o valente, aquele que emitiu a carta ao povo brasileiro depois de sua vitória em 2002. Lula, que traiu o povo brasileiro e deu para ele migalhas, e que julga-se o salvador da pátria, é aquele que no momento que mais o povo brasileiro precisa de uma liderança, se ausenta. Se ausenta porque para Lula a única viabilidade de voltar ao poder, que é a única coisa que lhe interessa, é tendo no páreo o corrupto, o insano Jair Bolsonaro como sua pseudo antítese. Ou seja, Lula e Bolsonaro ensaiam uma briga que pode render-lhes eleitoralmente, mas que não interessa para o Brasil. Uma briga de disputas entre diferentes, mas que agem de maneira igual, sim. Lula não tem projeto, como também Bolsonaro não tem projeto. Bom, Lula não tem isso que o professor Chico Oliveira disse no Roda Viva. Lula, ao não ter caráter, também não tem projeto para o Brasil. É triste dizer isto? É. Mas a constatação é que Lula e Bolsonaro representam o mesmo projeto de caos para o Brasil. Um fala com outras palavras, umas palavras mais rebuscadas. Essa história de civilização versus barbárie, entre bons e maus, que no fundo agem juntos, porque na verdade o fora Bolsonaro de muitos lulopetistas é tão falso quanto uma nota de R$3. Eu sei que nem toda a militância petista realmente está de acordo com os atos de Lula, mas eu sei também que muitos não podem falar porque a democracia lulopetista assim não permite. Mas nós dizemos e falamos aquilo que vemos. Nós, trabalhistas, nós temos projeto para o Brasil. O nosso projeto estava lá em 89 com Brizola. Agora veio com a representação do PND trazido por Ciro Gomes em 2018 e reproduzido em 2022. Ciro tem dado a cara a tapa, tem se pronunciado contra as insanidades de Jair Bolsonaro. O ambiente que vivemos acaba de produzir o fato mais grave e paradoxal da política nacional. Bolsonaro, o presidente mais passível de crime de responsabilidade em toda a nossa história, acaba de anunciar que vai pedir o impeachment de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Se eu estivesse em uma sala de cinema, eu pensaria estar assistindo a uma comédia. Se eu estivesse em um teatro, eu pensaria estar assistindo a uma tragédia. Mas como estou vivendo os tempos de Bolsonaro, rendo-me às evidências e vejo que tudo faz parte de uma realidade previsível e atemorizante. Quando um país chega a um limite como esse, é sinal que todos, sem exceção, falhamos. E que precisamos acordar deste pesadelo. É hora, portanto, de uma grande vigília democrática. Não é por acaso que esta crise institucional esteja acontecendo, gerada por um presidente que é alvo de 5 inquéritos no STF, de um outro no TSE e contra quem dormitam na gaveta do presidente da Câmara mais de 100 pedidos de impeachment. 2 deles, inclusive, assinados por mim. Mas Lula se exumicui. Se dá uma única ali, algumas palavrinhas no Twitter e só. Palavras no Twitter, Lula, não vão fazer com que o Brasil se livre de Bolsonaro. Mas Lula não quer que o Brasil se livre de Bolsonaro. Presidente, o Haddad disse em entrevista na semana passada que ele acha que não dá mais tempo de botar o impeachment do Bolsonaro.
O senhor ainda é a favor do impeachment? Acha que há tempo? Ou uma eventual saída do Bolsonaro vai depender do resultado da eleição em outubro do ano que vem? Olha, eu sinceramente acho que no andar da carruagem, se for discutir o impeachment agora, até cumprir todo o ritual, você vai chegar no ano que vem. E aí é ano eleitoral. Eu sinceramente, não acho, se a gente não conseguiu colocar impeachment em votação com o Rodrigo Maia, certamente você não vai conseguir colocar impeachment agora com o Lira. Porque somente com Bolsonaro é que Lula tem chance. Porque Lula sabe que a sua vitória só se dá por ser uma negativa a Bolsonaro. Como Bolsonaro também sabe que a sua ascensão se deu somente com a negação a Lula. Portanto, um não vive sem o outro. É um processo de simbiose mesmo. E que tem consequências trágicas para o Brasil. Porque o Brasil perde em competitividade. O Brasil fica no passado, numa disputa que não leva a lugar nenhum. A grande questão é que falta projeto tanto para Lula como para Bolsonaro. E é isso que nós trabalhistas não queremos mais. A história dos projetos que não levam a lugar nenhum. Ah, mas alguém dirá que Lula tem um projeto. Está lá no site da Fundação Perseu Abramo. E eu pergunto, quando é que Lula falou deste projeto? A não ser que de repente esse projeto represente um amontoado de papéis oficiais que precisam ter, mas que não tem sentido algum, porque a prática é a mesma. Lula não tem a envergadura moral para combater os atos insanos, inconsequentes e de corrupção de Bolsonaro, porque afinal de contas, no governo Lula também houve escândalo de corrupção. Se houve tratoraço no governo Bolsonaro, também houve o Petrolão, houve também o Mensalão. Se também houve aumento dos combustíveis no governo Bolsonaro, a diferenciação, o modelo de taxação, de pressurização da gasolina no governo Dilma, também nos levou a chegar a esse quadro. Porque se hoje nós temos a gasolina do jeito que está, não é só obra de Bolsonaro. Vem de Dilma a gerentona, que passou para Temer, aquele que nós avisávamos que ia dar o golpe, mas que eles não quiseram ouvir. Pois é, meus caros, e o mais triste disso tudo é que Lula representa isto que o Plínio de Arruda Sampaio falava há tempos atrás. Existem duas formas de medir a distribuição da renda. Uma chama-se distribuição funcional, ou seja, o valor da produção de um ano, aquilo que vai para o lucro e aquilo que vai para o salário, ou seja, o que remunera o capital e o que remunera o trabalhador assalariado que faz a produção. E existe uma segunda forma de você medir a distribuição da renda, que é a seguinte: entre os assalariados, como é que ela se divide? Então, aqui o governo fica dizendo, não, nós melhoramos a distribuição de renda, porque nós aumentamos a renda dos mais pobres, então houve um processo de distribuição de renda, este é o Lula, este é o lulismo, este é o país que vai melhorar. Pois bem, se você considerar apenas os salários, houve uma mínima distribuição de renda entre os assalariados, ou seja, alguns assalariados perderam renda e alguns assalariados lá de baixo conseguiram um pouquinho daquela renda do de cima. O Brasil que muda, não mudando. Cadê as reformas estruturais que realmente melhorariam a vida do povo brasileiro? Lula preferiu fazer a política do mais do mesmo, dando migalhas para se sustentar no poder. E não que as políticas compensatórias não sejam importantes, mas política compensatória sem um projeto de nação, sem um projeto de base, é política que com o tempo se desmancha. E o mais triste disso tudo é que é tão triste a gente ver aqueles que querem se diferenciar dos outros, chamando-os de gado, quando na verdade
eles também comem capim, talvez em outro pasto, mas também agem da mesma maneira que supostamente não criticam. Então não adianta, meus caros, você falar dos outros sem ter aquilo que a gente chama de autocrítica, se olhar no espelho e ter a coragem de admitir os seus erros. Mas é Ciro que é covarde, porque foi para Paris e não admitiu ficar, ou ser fantoche numa candidatura natimorta, como a de Fernando Haddad. As coisas hoje estão bem relativas, mas entre a valentia do Lula, que se silencia contra Bolsonaro por não ter envergadura moral, ou a covardia de Ciro, que viajou para Paris com seu dinheiro em 2018, eu ainda prefiro ficar com Ciro. Cada um com as suas escolhas.